Quero saudar aos amados com a graça e a paz do Senhor, mais este domingo, dia 26 de abril do ano de 2020. Quero chamar a vocês para estar conosco, a refletir na palavra de Deus em mais esta manhã de domingo, em nome de Jesus. Estamos nos preparando para a semana que se inicia hoje, em nome de Jesus, crendo que Deus estará nos dirigindo, estará nos abençoando, cuidando de nós e providenciando também aquilo que precisamos para vencer mais esta semana, enquanto Ele tem propósito em nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar e após a oração estaremos lendo o texto que nos servirá de reflexão nesta manhã e também para estarmos aí pregando a palavra do Senhor em nome de Jesus. Pai, nós queremos adentrar na Tua presença, queremos buscar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. E como parte do corpo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja Tua, queremos suplicar as Tuas ricas bênçãos, o Teu cuidado sobre nós, ó Pai. E queremos, ó Pai, colocar as nossas vidas diante de Ti, crendo que o Senhor tem o melhor para nós, ó Pai. Abençoa esta semana que se inicia hoje, neste domingo, dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, e continua fazendo de nós vaso de bênçãos em Tuas mãos, ó Pai. Assim oramos com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. O texto da palavra de hoje está no livro do profeta Isaías. Quero ler versículos de 9 a 20, que é cântico do rei Ezequias, rei de Judá, os tempos em que ele adoeceu e Deus o sarou a ele da sua enfermidade, que diz assim esse cântico. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículos de 9 a 20. Cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse, na tranquilidade de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei mais o Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi, e removido de mim. Como choça de pastor, cortei como tecelão a minha vida, como do tear me cortará, desde amanhã até a noite me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada como um leão, quebrou todos os meus ossos. Desde amanhã até a noite me acabarás. Como grou ou andorinha, assim me chirleava e gemia como a pomba, alçava os olhos ao alto, ó Senhor. Ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito, portanto cura-me e faze-me viver. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura, tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço, ó Pai, os filhos fará notório a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo meus instrumentos, nós louvamos todos os dias da nossa vida a casa do Senhor. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Queremos pensar um pouquinho hoje com base aí no reinado e na vida deste rei chamado Ezequias, que o seu nome quer dizer fortalecido por Deus, Ezequias. E esse capítulo 38 do livro do profeta Isaías, bem como também está narrado lá em 2 Reis, capítulo 20, dos versículos de 1 a 11, também esse episódio, esse contexto que aí está,
Mas eu quero parar para pensar com você um pouquinho, porque esse fato de Ezequias ter adorado ao Senhor, ter feito aí um louvor de adoração ao Senhor, posso dizer um salmo, se assim posso dizer, chamar, foi no momento em que Ezequias ele adoece uma doença que seria uma doença para a morte, e aí ele ficou com uma grande enfermidade mortal, e Deus envia o profeta Isaías para ir até o rei Ezequias, filho de Amós, e assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E a palavra diz que quando Ezequias ouve aquela palavra, ele agora vira para a parede, ora ao Senhor, chora diante de Deus e diz para Deus: olha, eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz com que era reto aos teus olhos, e diz a palavra que Ezequias chorou muitíssimo. Primeira coisa que eu quero partilhar com você nesta manhã, em nome de Jesus, acerca desse texto e deste contexto, é nessa visão de que, conforme nos é notório nesta palavra, versículo 2 desta palavra está dizendo que mediante esta situação de calamidade, desta palavra que chega até o rei Ezequias, uma palavra em que para alguns de nós como se viesse para findar com os nossos dias a nossa vida aqui na face da terra. Alguns de nós poderíamos se desesperar, outros perderiam a esperança, outros ficariam, quem sabe, até revoltados para com Deus. Mas a palavra diz que o primeiro ato de Ezequias, quando lhe chega esta palavra, é que ele orou, ele chorou amargamente diante de Deus, e aí ele coloca, diante de Deus aí, essa situação de transparência, de sentimentos ao qual agora ele estava sentindo, conforme ele coloca aqui nesse cântico, ele estava se sentindo privado do resto dos seus anos, já não veria mais o Senhor na terra dos viventes, o tempo da vida dele estava se esvaindo, e ele dizia que andava oprimido e pedindo a Deus que ficasse por fiador dele. Amado de Deus, diante do reinado dos rei Ezequias, nós vamos ver coisas tremendas acontecerem. Esse rei, ele começa a reinar com seus 25 anos de idade, aproximadamente aí no ano 715 a.C. Ele começa a reinar com a idade de 25 anos, e a gente começa a ver entre o livro de Reis e também o livro do profeta Isaías, nas crônicas também dos reis, nós vamos ver um pouquinho disso. Nós vamos ver que o reinado de Ezequias foi um reinado tremendo, porque quando nós olhamos para a palavra, as coisas que este rei fez logo cedo, quando começou a reinar, desde o seu primeiro ano, começou a chamar o povo a atenção para se voltar para Deus, ali reconstruindo aquilo que estava quebrado, diante de Deus, diante do seu povo para com Deus, restituindo o altar do Senhor, voltando-se aí a Páscoa, e que vai se comentar aí no contexto de que desde os dias de Salomão, foi aí 300 anos antes desse tempo aí, no reinado de Salomão, vai dizer que não se festejava uma Páscoa com tanto fulgor como nos tempos do rei Ezequias, porque ele coloca o povo de prontidão para se voltar para Deus, para trazer ofertas, se alegrarem no Senhor, voltar o culto ao Senhor, celebrarem ao Senhor, e quantas coisas maravilhosas aí fez, e principalmente fazendo com que o povo se voltasse da sua idolatria para o verdadeiro Deus. E aí você olha agora, nesses tempos aí, já aí no 14º ano do reinado do rei Ezequias, aproximadamente aí 14, 15 anos depois, por volta do ano 701 a.C., rei Senaqueribe, ele invade Judá, ele afronta ao rei Ezequias e ao povo de Deus, pensando que estava afrontando simplesmente a esse povo e ao rei Ezequias, mas ele estava afrontando ao verdadeiro Deus. Ezequias fica acuado,
ele manda embaixadores para ir até o profeta Isaías ora a Deus juntamente lá, e agora tem uma resposta de Deus dizendo para voltarem lá para diante do profeta, diante do rei Ezequias, e aí dizer para ele que aquele rei não estava afrontando meramente ao povo de Deus e ao rei, mas estava afrontando ao Deus que foi criador, que fez todas as coisas e que era poderoso para fazer aquietar e também dar a vitória sobre os seus inimigos. E Deus não deu a vitória. Deus fez com que, na realidade, esse rei, conforme Deus havia vivido, que ele não entraria na cidade, que ele voltaria de onde estava, fez com que um tumulto tremendo viesse sobre ele notícia de que povos estavam indo contra ele, e ele se apavorando e lutando contra outros povos, e Deus fez com que certamente ele não estivesse voltando, e aí também dando uma grande vitória ao povo diante de Deus e certamente desfazendo toda a ousadia, toda a exaltação, todo o engrandecimento daquele povo da Síria e dando a vitória sobre o povo de Deus. Isso aconteceu por volta do 14º ano do reinado de Ezequias, por volta do ano 701, mas porém depois de tudo isso, mais uma fatalidade. Agora, nesse contexto aí que nós estamos vendo da doença de Ezequias, e que Ezequias ele se condói muito, ora a Deus, o que isso quer dizer para mim e para você, meus amados? Podemos certamente procurarmos ser os melhores crentes em Cristo Jesus, os melhores servos do Altíssimo, melhores como membros do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas nós não estamos livres das fatalidades que estão sobre este mundo, sobre esta vida, sobre os cidadãos deste mundo, porque ainda fazemos parte deste mundo e conforme diz a palavra, a chuva desce tanto para o justo como para o injusto, né? Bem como o sol também, ele se levanta para o justo e para o ímpio também. E Deus está no controle de todas as coisas, e principalmente das nossas vidas, em nome de Jesus. E por mais que nós possamos, com certeza, né, procurar sermos o melhor possível, principalmente diante do nosso Deus, não estamos livres das fatalidades destas coisas chegarem até nós, e Deus tem um tempo determinado para cada um de nós, e só Ele sabe o que Ele vai prover para nos tirar aqui da face da terra para viver a eternidade com Ele, em nome de Jesus. Portanto, veio aí a notícia da doença. Ezequias, ele agora com amargura de alma, com sentimento justamente, ele ora diante de Deus, aí ele, com amargura de alma, ele ora diante de Deus e ele pede a Deus que lhe desse vida. E nesse cântico ele vai falar com transparência, colocar diante do Senhor justamente, essa questão do que estava acontecendo com ele, de que certamente aí o que ia no mais profundo do seu ser, aquilo que ia no mais profundo do seu ser, demonstrando com transparência para Deus aquilo ao qual ele estava sentindo. Deus gosta muito quando eu e você, quando nós, como seres humanos que somos falhos, nos colocamos diante dele realmente transparente diante de Deus, falando para Deus o que ia no mais profundo do nosso ser. E o que aconteceu? Diz a palavra nesse contexto que antes mesmo de Isaías sair ali daquele local, quando ele estava saindo, Deus deu a ordem, profeta Isaías, volte diante do rei. Diga para ele que eu estarei dando mais 15 anos, acrescentando mais 15 anos para que ele vivesse. Amados de Deus, podem virem as fatalidades, sim, mas a nossa esperança está posta no Senhor e nós temos todo o direito, com ousadia, de colocar diante de Deus a nossa vontade de viver, a nossa vontade certamente de estarmos aí mais um tempinho aqui na face da terra e buscando a direção de Deus para nós, para que se cumpra a excelsa e excelente vontade de Deus na nossa vida e através da nossa vida, e nós possamos ser úteis diante de Deus em nome de Jesus. Veja, versículos 5 e 6 deste capítulo 38, e diz assim a palavra: Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus anos 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti, a esta cidade, eu defenderei esta cidade. Ezequias vai, ainda assim, ele pede um sinal diante do profeta Isaías. Que sinal eu vou ter?
que eu vou viver mais esses anos? Que sinal eu vou ter que eu terei vitória sobre os inimigos do meu povo, os meus inimigos? Ainda assim ele pede a isso. E aí nós vamos ver justamente ele nesse cântico, no versículo 22 deste cântico, ele diz assim: também disse Ezequias, qual será o sinal de que eis subir à casa do Senhor? Ou seja, uma segunda coisa aqui, Ezequias ele queria tirar as suas dúvidas. A dúvida é uma coisa cruel. Desde os primeiros tempos da formação do homem, o primeiro casal lá, os primeiros seres humanos, Adão e Eva, aquela questão de que o inimigo chega diante de Eva, né, ali na feitura de uma serpente, seduz a ela. É assim que Deus falou, que se vocês comerem do fruto lá daquela árvore, vocês vão morrer. Não, vocês serão como Deus. Cuidado com a dúvida, porque dúvidas são coisas cruéis e nós devemos ser transparentes diante de Deus naquilo ao qual está se tornando dúvida sobre nós, para que possamos, em nome de Jesus, sem dúvida nenhuma, poder ser acrescentado fé na nossa vida, esperança de dias melhores, não deixar que nada venha se sobrepor sobre a nossa vida, ao contrário, para que tenhamos aí otimismo, para que não venhamos a ser aí invadido pelo pessimismo, por palavras vãs, por sentimentos tais que nos façam realmente viver aquilo que Deus tem para que nós vivamos em nome de Jesus. Veja, versículos 7 e 8 desta palavra: isto será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás, assim recuou o sol 10 graus para os graus que já tinha andado. Lá no outro texto, desse mesmo contexto, vai dizer que quando Isaías coloca essa questão de que Deus estava provendo mais 15 anos de vida para Ezequias, ele, né, coloca essa dúvida diante ali do profeta. Que sinal eu vou ter? Isaías falou para ele, justamente deu essa oportunidade para ele escolher. Olha, você quer que lá a sombra do relógio ele continue para frente? Aí Ezequiel disse, não, seria muito comum e muito fácil, na realidade, né, avançar ali a sombra, mas difícil seria voltar. E Deus não fez isso. Os historiadores, os grandes cientistas aí até hoje dão conta realmente de um tempo que falta do calendário. É a mão de Deus em nome de Jesus e louvado seja Deus por isso. Amados, relógio de Acás, muito notado no tempo do contexto histórico. E aí, nós vemos aí justamente Deus tirando a dúvida e falando para Ezequiel, vou te dar o sinal. Uma segunda coisa que eu quero colocar diante de você aqui, meus amados. Deus não é homem para que minta. As suas promessas se cumprem, aquilo que ele fala acontecerá em nome de Jesus. Ai dos falsos profetas, porque como nós vemos lá no livro lá da Torá, nós vamos ver que a verdadeira profecia é aquela ao qual o profeta de Deus ele fala e se cumpre. E o falso profeta, ele é aquele que fala com tanta certeza e com tanta ousadia, mas a sua profecia não se cumpre porque não veio de Deus. Pois se a profecia que vem de Deus, revelada por Deus, ela se cumpre porque Deus cumpre com a sua palavra, Deus cumpre com a sua revelação em nome de Jesus. E Deus estava dando certeza agora ao rei Ezequias de que com certeza ele poderia gozar mais destes 15 anos de vida, tirando a sua dúvida e colocando ele diante desta verdade, não só daria vida a ele, mas daria vitória sobre aí o exército da Síria, dando a ele vitória, para que ele tivesse esta convicção e esta certeza em nome de Jesus. Mas ele se coloca aí diante de Deus e sua dúvida lhe é tirada. Não fique com dúvida. Se você tem dúvida de alguma coisa, coloque-se diante de Deus. Peça a Deus que tire as suas dúvidas em nome de Jesus, para que com certeza, conforme aí Ezequias coloca aí nesse cântico, louve a Deus, aceite em conformidade à vontade do Senhor, conforme lá Ezequias lá aí no versículo 9 desse cântico, né?
cântico de Ezequias, ele vai colocar, vai ser transparente diante de Deus, coloca essa privação achando que seu tempo já estava se esvaindo, mas ele vai dizer, que direi? Versículo 15. Como prometeu, assim o fez. Passarei mansamente por todos os meus anos por causa da amargura da minha alma. Senhor, com todas estas coisas se vive, em todas elas está a vida do meu espírito, portanto, cura-me e faze-me viver. Ou seja, pediu a cura a Deus, com toda a certeza que Deus daria, compreendendo justamente que era uma aprovação de Deus, e Deus dá a certeza do perdão a ele, conforme diz a palavra. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura, tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, pois lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Ou seja, Ezequias, ele agora pede a cura ao Senhor, mas ele se conforta com a vontade do Senhor, e ele pede que o Senhor o curasse. Ele compreende que era uma aprovação de Deus, e Deus dá certeza que estava perdoando os pecados, porque com certeza, apesar das suas perfeições, mas ele tinha também os seus pecados, porque com certeza todos nós pecamos, meus amados. E aí, justamente, ele compreende a vontade de Deus, vê a atuação de Deus, a mão de Deus dirigindo todas estas coisas, para que ele tivesse a convicção e a certeza de que Deus estaria dando justamente aí mais 15 anos de vida para ele. E aí o que acontece? Além de louvar ao Senhor nessa certeza de livramento de vida ao qual Deus estava dando para ele, ele faz votos ao Senhor, ele promete que a sua descendência colocaria o povo de Deus para testemunhar do Senhor, estaria aí louvando ao Senhor continuamente em todo o tempo da sua vida. Amado Deus, como está a tua vida? Deus tem te dado livramentos, Deus tem feito promessas e cumprido com as suas promessas sobre a sua vida. Deus te tem acalentado nas suas dificuldades, nas suas deficiências, e Ele tem te demonstrado que Ele é o Deus do nosso livramento, o Deus da nossa salvação, o Deus que tem cuidado de nós. E enquanto Ele tem propósito na minha vida e na tua vida, Ele vai estar nos dando e colocando-nos diante do tempo determinado para nós, em nome de Jesus. Mas quer saber uma coisa? Quando acontece isso, Ezequias adora ao Senhor com esse cântico, coloca o que vai no mais profundo do seu ser diante de Deus, se esvazia diante de Deus, louva a Deus, conforma-se com a vontade do Senhor, pede vida a Deus para curar a ele, compreende a aprovação de Deus, na certeza do perdão de Deus, da salvação, do livramento de Deus. Ele faz votos ao Senhor de estar realmente testemunhando, para colocar o povo de Deus para testemunhar do Senhor, a sua descendência se firmar e ser testemunha ao Senhor, e de louvar em todo o tempo ao Senhor. Mas não muito tempo depois, quando acontece aí isto que nós já narramos aqui, quando aí houve no capítulo 39, não do livro do profeta Isaías, mas lá do livro de Reis, o que acontece? Quando, aliás, do livro do profeta Isaías, capítulo 39, quando o rei da Babilônia, sabendo da doença das chagas de Ezequias, ele manda embaixadores lá, enviando a Jerusalém, para estarem notificando, ali que o rei estava se condoendo ali com Ezequias. Ezequias, em vez de exaltar ao Senhor pelos grandes feitos do Senhor, pela cura do Senhor sobre a sua vida, ele se exalta. Exaltação é engrandecimento, ele se engrandece, em vez de se humilhar e dizer, olha o que Deus fez. Ele coloca uma exaltação, mostrando todos os tesouros da casa do Senhor, tudo quanto ele tinha também no seu palácio, se exaltando em vez de se humilhar, que humilhar quer dizer tornar-se humilde, e a humildade diz respeito à virtude que manifestamos, o sentimento de nossa fraqueza ou de nosso pouco ou nenhum mérito. Mas aí mostra aí a sua exaltação, se exalta, se engrandece, uma situação de soberba que tem a ver com orgulho, com arrogância, e a palavra vai dizer que Deus,
ele, provando a Ezequias, ele deixou Ezequias só naquela situação para provar o que ia no seu coração diante dos seus sentimentos. E isso aí houve reprovação diante de Deus, meus amados. Apesar de ter votado a Deus sobre a questão do testemunho, sobre a questão da adoração em vida ao Senhor, agora, em vez de exaltar o Senhor, ele vai e se exalta. Se nós olharmos lá para o livro de Salmos, nós vamos ver quantos cânticos de exaltação, Senhor. Quantas coisas maravilhas, em vez do homem se exaltar, exaltando ao Senhor. Amados, amado de Deus, toda a honra, toda a glória, toda a majestade seja dada ao Senhor em nome de Jesus. Deus vai agora, mesmo com toda exaltação, perdoa mais uma vez Ezequias, diz para ele que certamente aí continuaria zelando enquanto ele estivesse nesse reinado, mas que dentro em breve, veio a palavra do Senhor e diz assim no capítulo 5, aliás capítulo 39, versículo 5 do profeta Isaías. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti, tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Versículo 8. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, disse mais, porque haverá paz e verdade em meus dias. Deus tem perdoado os meus pecados e os teus pecados. Mas, quando nós olhamos lá para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 7, lá está dito: o Senhor abaixa e exalta quem Ele quer. Também, em Mateus, capítulo 23, versículo 12, as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai dizer: Ele é quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Porque Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Filipenses capítulo 2, versículo 9, vai dizer acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: Deus o exaltou soberana ou sobremaneira. O Senhor, Ele não precisa de exaltação de homem, nem precisa se exaltar, porque o próprio Deus Pai exalta Ele. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, porque se houver alguma exaltação, que seja da parte de Deus para conosco, em nome de Jesus. Jesus ensinou assim: olha, quando você chegar a algum lugar, alguma reunião, não vá lá e sente nos bancos da frente, mas quando você chegar lá na reunião, sente lá atrás. Porque possa ser que chegue alguém digno dos primeiros lugares lá, e você está lá na frente, e lá alguém vem te dizer: olha, eu preciso desse lugar aí, tem alguém que precisa de uma honra maior, é mais honrado, e vai lá, coloca lá para trás, isso é desonra. Mas Jesus ensinou assim: não, vai lá, senta lá atrás. Quando você estiver lá atrás e certamente quiserem te exaltar, vão chamar você para sentar-se lá na frente, para que você na realidade seja aí exaltado, em nome de Jesus. Seja aí, haja exaltação, mas da parte de outro, não da tua parte, reconhecendo quem é você. Como servos do Altíssimo, em nome de Jesus, podemos sim fazer grandes coisas, podemos adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, servir ao Senhor em todo o tempo, mas sabendo em nome de Jesus o que de melhor Deus espera de nós. É que nos coloquemos como servo do Altíssimo, e aquilo que votamos ao Senhor, cumpramos com os nossos votos em nome de Jesus, principalmente naquilo que concerne ao testemunho, de testemunhar das grandes, das pequenas coisas, do grande amor de Deus, testemunhar da grande salvação de Deus. Também está trabalhando com os nossos descendentes, com o povo de Deus, para que o povo de Deus adore ao Senhor em todo o tempo, e em nome de Jesus que nós próprios possamos, em nome de Jesus, colocar a nossa vida diante de Deus para ser um louvor eterno para o Senhor, em adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.
para que de fato, se há para haver a exaltação, que Deus nos exalte em nome de Jesus, mas que nós não possamos nos engrandecer na questão da soberba, do orgulho, da arrogância, mas nos tornar humilde. Humildade tem a ver com virtude, né? De reconhecer a manifestação do sentimento de fraqueza, né? Do pouco ou nenhum mérito que temos, porque toda honra, toda glória seja dada ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e que o tempo proposto que Ele tem para nós de anos de vida, que sejam anos que glorifiquem ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Oremos. Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Peço a Ti, como ministro da Tua palavra, ó Pai, se há alguém que está moribundo, principalmente dos seus, que dê forças para, como assim o rei Ezequias orou diante do Senhor amargamente, ó Pai, chorou diante da Tua face, dê forças a esse também para buscar do Senhor. Se o Senhor ainda tem propósito nesta vida, certamente que o Senhor possa realmente colocar esta vida com certeza de que o Senhor está acrescentando anos de vida. E se eu ou qualquer um dos teus, ó Pai, ainda assim termos a bênção do Senhor de ser acrescentado anos de vida, se fizermos votos diante de Ti, que o Senhor realmente ainda perdoe a nós, nos dê uma segunda oportunidade em nome de Jesus, para continuar a adorar ao Senhor enquanto o Senhor tem propósito nas nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Porque o que o Senhor fala, o Senhor cumpre, o que o Senhor promete, o Senhor cumpre, Pai. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença e continua a nos fazer vaso de bênçãos em Tuas mãos. Queremos sim ser abençoados, mas não queremos ser abençoadores em Tuas mãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, uma semana abençoada na graça e na paz do Senhor, em nome de Jesus.